Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Hoje nós trazemos um novo tema para a gente poder fazer uma pequena reflexão e, como de costume, nós vamos preparar, nos conectarmos com o mais alto, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre, amigo, aos benfeitores espirituais, pela oportunidade de estarmos aqui unidos com o propósito de refletirmos, de conhecermos um pouquinho mais a respeito da doutrina que tanto amamos, que possa ser útil, Senhor, para as nossas vidas, para o nosso entendimento. Nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez. Que as tuas bênçãos recaiam sobre todos nós. Em nome de Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, então nós estamos aqui para mais esta reflexão. E esse tema, na verdade, é o título do capítulo 13 do livro A Gênese. Então, quem for lá na segunda parte, capítulo 13, vai ver lá características dos milagres. E nós vamos trazer de uma forma resumida, Então fica aqui o convite para aqueles que desejarem conhecer um pouquinho mais, que possam buscar no livro A Gênese, nesse capítulo 13. Então vamos lá. Bem, o livro A Gênese é uma das 5 obras básicas da doutrina espírita, é o Pentateuco espírita. Então nós temos o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e, por último, a Gênese, que é o livro que hoje nós estamos tratando. É uma parte mais científica da doutrina, onde vai tratar da criação, as obras, a obra do Criador, criação do mundo, criação do universo, e sempre voltado para as leis naturais, vai tratar dos milagres, sobretudo os milagres de Jesus, Então, hoje nós vamos trazer aqui como a doutrina espírita, em cima desse capítulo 13, como a doutrina espírita vê esses milagres, como ela entende esses milagres, eles existem mesmo, não existem? Então, é isso que a gente vai ver, tá? Então, vamos lá. Qual o significado da palavra milagre? No seu sentido de origem, a palavra milagre, que vem de mirare, admirar, significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. Então veja, no sentido de origem, essa palavra não tinha nada de sobrenatural, fora das leis naturais, ok? Então, no sentido original, tranquilo, Nada de sobrenatural. Só que, com o passar do tempo, essa palavra perdeu a sua significação primitiva. Então, milagre, o que passou a ser? No entendimento das massas, essa palavra ficou associada à ideia de um fato sobrenatural. Então, para o povo em geral, esse milagre ficou associado a isso. Então, já entrou o sobrenatural, tá? Então, foi um desvio. E para a teologia, no sentido, quer dizer, mais religioso, é uma revogação das leis da natureza. E nesse sentido, teológico, o poder de Deus seria manifestado justamente por essa revogação das leis da natureza, tá? E Kardec vai nos dizer que não só aconteceu isso com a palavra milagre, mas também com outras palavras. E aí nós nos lembramos da palavra demônio. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai falar sobre isso, que a palavra demônio, no seu sentido original, queria dizer espíritos inferiores em geral, como nós mesmo. Então, os demônios, eles chamavam de espíritos inferiores em geral os demônios, e os deuses seriam os espíritos superiores. Então, seriam os demônios que se
comunicariam, que se manifestariam aqui entre nós, e que se nós substituíssemos a palavra espírito por demônio, nós teríamos toda a doutrina espírita. Então veja, o que aconteceu depois com a palavra demônio? Ficou associada aos seres do mal, né? Quando na verdade, no sentido original, eram espíritos inferiores em geral. Simples assim, entendeu? Então, isso acontece com várias palavras. Quais seriam as características dos milagres? Ser inexplicável, fora das leis da natureza. Então, para aqueles que procurassem explicar aquele determinado milagre dentro das leis da natureza, isso a igreja consideraria, como Kardec diz lá, uma heresia. Então, as pessoas que muitas vezes não acreditavam naquele determinado milagre, não consideravam como milagre, elas eram excomungadas, elas poderiam ser até queimadas, eram até queimadas por conta disso, né? E uma outra característica dos milagres é ser raro, isolado e excepcional. Então, se aquele milagre ele for reproduzido, já deixa de ser um milagre, tá? Aí nós trazemos como exemplo, como ilustração, o caso de Lázaro, né, que está no Evangelho. No caso de Lázaro, ainda lhe restava uma vitalidade latente, né? Como todos sabem, uma passagem muito conhecida do Evangelho, quando as irmãs dele chamam Jesus para salvá-lo, né? Que ele estaria, vamos dizer, morto, né? E aí Jesus ele vem e o que? Restitui a vitalidade dele, porque na verdade ele não estava morto, né? Ele não tinha desencarnado, né? Mas naquele momento, para as pessoas, o fato de Jesus ter reanimado ele, aquilo foi tido como um milagre, né? Jesus sabia do que acontecia com Lázaro, mas se ele fosse falar, as pessoas não iam entender. Então precisava o quê? Que a ciência pudesse evoluir, né? Progredir para poder trazer o entendimento, as explicações, porque hoje já se sabe que o que acontecia com Lázaro é que ele estava seria um ataque cataléptico, né? A catalepsia. Na catalepsia, a pessoa fica com os sentidos, os sinais vitais ou as funções vitais adormecidas. Mas ela não está desencarnada, ela está com uma morte aparente. Jesus, com o seu poder magnético, o que ele fez? Ele normalizou aquelas funções vitais dele e ele se reanimou, voltou à sua normalidade. Mas, na verdade, o fenômeno que aconteceu está dentro de leis naturais. Se ele tivesse desencarnado, ele não poderia voltar, né? Então, naquele momento, para aquelas pessoas, como a ciência ainda não havia evoluído, para aquelas pessoas daquela época, aquilo foi a ressurreição de Lázaro. Ele estava morto e voltou a viver, quando na verdade isso não é possível. Então, tudo está dentro de leis naturais, né? Então a vitalidade dele estava ali latente. Jesus ele trouxe aquela vitalidade para a sua normalidade, né? Então Jesus ele embora soubesse, mas ele não poderia falar. Então tudo a seu tempo, né? Quantas pessoas durante esse tempo todo foram enterradas vivas, não é? Mas porque a ciência ainda não tinha evoluído, não tinha trazido esse entendimento, né? Hoje já se sabe que é um processo, né, orgânico, né? E que é possível voltar à normalidade. Os séculos de ignorância foram abundantes em milagres, porque como não se sabia a causa, né? Era considerado sobrenatural, né? Se não se conhecia a causa, as causas do fenômeno, é sobrenatural, né? Então o que acontece? Com o progresso da ciência, à medida que a ciência vai evoluindo,
esse círculo do maravilhoso, do sobrenatural, ele vai sendo o quê? Enxuto, ele vai diminuindo, né? Ele vai diminuindo. Tudo isso o quê? Graças à ciência que vai progredindo e vai dando o quê? Explicações para aquele fenômeno. Ele sai do campo do sobrenatural. Então, é inversamente proporcional. A ciência progride, diminui esse círculo do maravilhoso, do sobrenatural, né? Então, hoje já é reduzido, mas ainda existe. A gente sabe que existe nos meios religiosos, né? Dentro dos meios religiosos ainda existem esse círculo do maravilhoso, né? Embora em menor proporção do que há um tempo atrás. Quer dizer, a tendência é que ele vá desaparecendo por conta do progresso da ciência, né? O espiritismo faz milagres? O espiritismo não faz milagres. O que o espiritismo faz? Ele revela novas leis. E essas novas leis explicam os fenômenos que são consequências dessas leis, dessas mesmas leis, né? Como se explicam esses fenômenos? Pela existência dos espíritos e pela intervenção deles no mundo corporal. Então veja, o mundo espiritual e o mundo corporal, o mundo material, eles estão em constante o quê? Interação. Eles interagem constantemente. Kardec vai dizer que eles reagem incessantemente um sobre o outro. São duas partes de um mesmo todo. Porque, na verdade, o princípio espiritual e o princípio material, ou o mundo espiritual e o mundo material, na verdade são tudo criação de Deus, né? O mundo espiritual não está fora da criação de Deus, né? Então, o que nos difere deles, dos espíritos? É que nós temos o corpo físico, mas todos nós somos espíritos, né? Então, essa interação nossa com o mundo espiritual é uma constante, né? E é isso tudo que vai provocando determinados fenômenos que são explicáveis pelas leis espirituais que o Espiritismo revela, né? Vem revelar. Lembrando que revelar é tirar o véu, é dar a conhecer uma coisa, aquilo que era ignorado ou secreto. Então, aqui nós trazemos a ilustração do sol quando se revela, né, saindo de trás de uma nuvem. Quando ele está atrás da nuvem, não é que ele não esteja ali, ele está. Só que ele está o quê? Fora das nossas vistas. Mas ele está lá, ele está presente ali atrás da nuvem. É a mesma coisa quando você vai revelar uma foto, né? A foto já existe, ela precisa ser o quê? Revelada, né? Então veja, dentro disso, o espiritismo ele não criou leis. Ele não descobriu leis, ele revelou. Isso quer dizer o quê? Que essas leis espirituais, elas já existiam antes do advento do espiritismo. Só que elas não estavam o quê? Não eram conhecidas por nós. É como se tivesse o quê? Um véu sobre elas. Nós ignorávamos que elas existiam, mas elas sempre existiram. No momento certo, né, quando a humanidade estava preparada, o Espiritismo veio revelá-las com a ajuda do quê? Dos próprios espíritos, né? Então isso é importante. O Espiritismo ele não inventou, ele não criou leis, ele apenas as revelou, tá certo? Então aquilo que era ignorado pela humanidade veio, trouxe esse conhecimento para nós, né? Essa revelação para nós. Essas novas leis, né, explicam a possibilidade de um espírito, por exemplo, levantar uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio. O que para muitos inicialmente era um milagre, graças a essas leis, né, que o Espiritismo revelou, pode-se ter uma explicação dentro de leis naturais. Claro, né? Então, é possível uma explicação dentro dessas leis naturais, né? Então, o sobrenatural cai por terra,
né? Então existe uma combinação de fluidos, né? Os fluidos dos espíritos, né? Espíritos que desejam, que têm a vontade de promover aquele fenômeno, aquele movimento da mesa, né? Combinando os fluidos do espírito, né? O fluido cósmico universal, com os fluidos animalizados do médium de efeitos físicos. Então, essa combinação, né, de fluidos do mundo espiritual com esse fluido animalizado, que chamamos de ectoplasma, essa combinação é que promove uma vida temporária a esta mesa. Por que é temporária? Porque esse fenômeno ele acontece enquanto há uma quantidade de fluidos que possam sustentar esta mesa no ar. Não é? Mas o que é importante a gente perceber? Que é um fenômeno explicável dentro das leis naturais. Não é? Então, isso é muito importante. E o que também que a gente precisa também complementar, que o espírito ele não pode realizar esse fenômeno diretamente, ele sempre vai necessitar de quê? De um intermediário encarnado, vamos dizer assim, que é o médium. Então, o espírito ele não tem como promover esse fenômeno sem a participação de um médium, que no caso é um médium de efeitos físicos. Então é justamente com essa interação, o mundo espiritual com o mundo físico, o mundo material, é que o fenômeno é realizável, não é? Então é isso. Isso não só com os fenômenos de movimentação das mesas, não é? Mas também qualquer outro fenômeno mediúnico, ele tem uma explicação dentro das leis naturais, não é? Então, os fenômenos espíritas, eles sempre ocorreram, estão dentro das leis naturais. O espiritismo os tirou do domínio do sobrenatural. Veja, ali a gente colocou, porque Kardec ele fala sobre os negadores, né? Aqueles, principalmente pessoas ligadas à ciência, que não admitem a causa. Qual é a causa? Os espíritos. Então, esses negadores, principalmente os cientistas, eles têm ideias preconcebidas. Então, eles se negam a se aprofundar, a pesquisar e alegam que isso seja uma ilusão, uma imaginação, né? E não querem se aprofundar, não querem pesquisar sobre isso, né? Então, o fato é, como a gente colocou ali na imagem, né? Os fenômenos de materialização, todos eles se dão basicamente com essa interação de fluidos, né? Os fluidos do mundo espiritual com os fluidos animalizados do médium que promove, né? Ele doa seus fluidos também, então uma interação desses fluidos e o fenômeno é realizado, né? Então, assim como existem, né, Kardec vai falar os fluidos magnéticos, os fluidos elétricos, né? Existem também esses fluidos, né, que promovem esses fenômenos, né? Deus faz milagres? Deus não faz milagres porque, sendo suas leis perfeitas, não tem necessidade de revogá-las, né? Então, revogar seria tirar o efeito, né? Anular essa lei, né? Não se torna menos digno por conta disso da nossa admiração, né? Deus se torna menor porque ele não revoga as suas leis, né? Não, né? Se nós sabemos que as suas leis são imutáveis, né? Que há uma harmonia no universo, né? Que há uma estabilidade na sua criação. Então, isso só nos dá pelo contrário, nós o admiramos e muito, né? Então, ele vai ser sempre digno da nossa admiração, né? Essa criação maravilhosa. Então, Deus não faz milagres, né? E como Kardec diz anteriormente que na teologia, para a manifestação do poder de Deus se dá pela revogação. Então, nós entendemos através do que a doutrina espírita nos coloca, que pelo contrário, né? As suas leis são perfeitas, não há necessidade de revogá-las para que o poder dele se manifeste, né?
Então é isso. As religiões não necessitam do sobrenatural, mas do princípio espiritual. Então veja, o que que Kardec fala? Olha, a gente colocou ali leis imutáveis de Deus, que as religiões, né, as religiões cristãs, ele vai falar sobre isso, se fundamentam muitas vezes no sobrenatural ou nos milagres, mas que esses fundamentos são muito frágeis, perigosos, né? Por quê? Porque a ciência, como nós já falamos anteriormente, à medida que a ciência vai progredindo, muitos desses ditos milagres, eles vão sendo explicáveis pela ciência, né? Então, os fundamentos da religião acabam sendo frágeis demais, né? O que coloca em perigo até a própria religião. Então, em contrapartida, Kardec fala, o espiritismo ele fundamenta, né, a religião cristã de uma forma muito mais coerente, porque ele fundamenta dentro de leis imutáveis de Deus. Então, isso é muito mais racional, né? Porque à medida em que o tempo passa, à medida que a ciência evolui, só vai confirmando essas leis, né? Só vai confirmando esses fundamentos. Então veja que a doutrina espírita, ela se fundamenta no quê? Nessas leis imutáveis, na fé raciocinada, né? Então, a ciência evoluindo só vai o quê? Confirmar aquilo que é colocado na doutrina espírita. Então, é isso que Kardec fala, que as religiões, ao invés de se fundamentarem no sobrenatural, que devem se fundamentar no princípio espiritual, né? Já que todos os fenômenos em si têm uma explicação, a não ser que seja uma fraude, porque também tem isso, não é? Então ele fala, Kardec, não é que o espiritismo vai explicar todos os fenômenos que acontecem, porque muitas vezes pode ser uma fraude, pode ser um charlatanismo, né? Nem tudo é sério, né? Nem todos os fenômenos podem ser explicáveis, não é? Não é que o espiritismo vai acolher a tudo, ele também faz essa ressalva, e a gente também precisa colocar, não é? Então, dentro de uma coerência, né, a gente precisa fazer também essa ressalva. Onde está o poder de Deus? O poder de Deus se manifesta no grandioso conjunto das obras da criação. E aí ele fala, olha, se nós buscarmos aquele significado original, né, a origem da palavra milagres, lembra que nós falamos lá no início? Então ele vai resgatar aquele significado original, coisa admirável. E aí, se nós consideramos milagre como coisa admirável, aquilo que é extraordinário, aquilo é que nós admiramos, nós vamos ter milagres todos os dias, né? A gente colocou alguns ali, mas quem puder, né? Existem mais ainda que ele coloca, né? Mas a gente, por uma questão de tempo, né? A gente vai resumindo um pouco. A gente colocou alguns daqueles que Kardec cita, por exemplo, né? O que é admirável, né? E que nós podemos admirar mesmo, né, na criação de Deus, a bondade e cuidado que Deus dispensa a todos nós, a frutificação das plantas, a flor que desabrocha, a sabedoria infinita que preside a tudo, o sol que vivifica, a renovação do arbusto. Então, pelo conjunto das obras da criação, nós podemos dizer o quê? Que o poder de Deus se manifesta na sua própria criação, de que nós podemos desfrutar de milagres diários, não é? E ele fala, no livro da natureza, constantemente aberto diante de todos, né, de todos nós, estão escritas a bondade e a sabedoria do Criador. Tudo então é milagre. Olha que coisa maravilhosa, não é? E que muitas vezes, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, né, de transição planetária, há uma correria desenfreada e que muitas vezes passa despercebido esses pequenos milagres diários, coisas simples do nosso dia a dia,
né? Como um passarinho, né? Que muitas vezes está por perto, né? E que muitas vezes passa despercebido, uma plantinha, uma flor, né? Que desabrocha, né? O próprio ar que nós respiramos são milagres diários, né? Levando em conta o quê? O seu significado original, coisa admirável, né? Então é isso, né, pessoal? Aí nós vamos chegando já mais para o final e nós pedimos licença a vocês, né, para lermos uma pequena historinha que está no livro Pai Nosso, pela psicografia do Chico Xavier e a autoria é do Espírito Meimei. A história se chama Existência de Deus. Conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite que certa vez o rico chefe de grande caravana chamou à sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabes ler? O crente fiel respondeu: grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou-se. Quando o senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra. Quando o senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou: quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastos, respondeu o chefe surpreendido. Então o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Então, é só, né, meus irmãos, é só a gente prestar um pouco mais de atenção à nossa volta, observar os pequenos milagres do nosso dia a dia, que estão à nossa disposição, né, e que nos fazem tão bem, né? Contemplar a natureza, contemplar a criação, nos abastece, porque nós também fazemos parte dela. Então, meus irmãos, nós deixamos essa mensagem final de Albert Einstein. Há duas formas para viver sua vida. Uma é acreditar que não existe milagre. A outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. Então, meus irmãos, muita paz. Nós agradecemos mais uma vez a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre amigo, aos benfeitores espirituais que tanto nos ajudam, que tanto nos amparam, por mais esta oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos muito também a atenção dos irmãos. Mais uma vez, meus irmãos, fiquem em paz e até uma próxima oportunidade. Graças a Deus e graças a Jesus.